Olá, muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã, em todo o Brasil sintonizado na Rede Vida, o canal da família, o canal dos filhos e filhas do Pai Eterno, chegando agora com o programa Pai Eterno. Essa expectativa, porque amanhã já estaremos na novena em preparação para a grande festa de Trindade, Goiás. E claro, aqui na Rede Vida você terá todas as informações desse bonito momento de amor e fé, que depois de 2 anos volta a ter a presença dos devotos presencialmente na cidade de Trindade. Fique ligado em nosso programa. Então amanhã começa a nossa linda Romaria de 2022. Então o coração de nós, todos colaboradores do santuário que trabalhamos aqui, está ansioso e cheio de alegria de ter os devotos e devotas de volta à capital da fé de Goiás. E agora eu chamo você para acompanhar uma entrevista especial com Dom Edmar Peron, que vai falar para a gente sobre o mistério da Santíssima Trindade. Acompanhe. O que significa a Santíssima Trindade? Sempre que nós, cristãos, nos referimos a Deus, nós o temos como Pai, Filho e Espírito Santo. Desde pequenininhos, nós aprendemos a fazer o sinal da cruz, mesmo que não saibamos fazer direito, mas as palavras são sempre acompanhadas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a gente aprende a fazer o sinal da cruz. E as palavras de Deus, elas sempre vêm em primeiro lugar. Por isso, quando nós falamos de Santíssima Trindade, estamos falando do nosso Deus. Santo Agostinho tem uma expressão bonita para dizer assim: o nosso Deus é a Santíssima Trindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E há expressões muito bonitas na Bíblia para se referir à Santíssima Trindade. Aquela saudação inicial da missa, ela é tomada, por exemplo, da liturgia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, ela é tomada das cartas de Paulo. Então, é a Bíblia falando de Deus, ainda que não use o termo Santíssima Trindade, mas fala da Trindade, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E um dos textos bem conhecidos, porque muito usado nas celebrações do batismo, é quando nós lemos no final do Evangelho de São Mateus, que Jesus envia os discípulos para pregarem a Boa Nova e para batizarem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, são textos da Bíblia que nos ajudam a compreender Deus, a quem nós nos referimos com esse termo Santíssima Trindade, como foi a solenidade depois de Pentecostes. Então, nós podemos dizer que o início da Trindade começou ainda na época de Paulo ou foi após a morte de Jesus? A compreensão da Santíssima Trindade, ela é uma compreensão cristã, porque ainda que nós tomemos textos do Antigo Testamento para falar da Trindade, como, por exemplo, muito usado na iconografia, a visita dos 3 anjos a Abraão, mas ali nós não temos ainda a consciência da Santíssima Trindade. É no Novo Testamento, depois que vem o Filho, é ele que revela o mistério da Santíssima Trindade. Isto é ele que fala para nós quem é Deus. Então, é o Pai, o Filho, e depois ele diz que, indo para junto do Pai, nos enviará
de junto do Pai, o Espírito Santo. Então, as cartas de Paulo, elas refletem esta compreensão de Deus como Santíssima Trindade. E os evangelhos é que nos apresentam, então, Deus assim, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E é sempre bom a gente usar o "e", né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas sem repetir o nome, porque quando a Bíblia diz batizem em nome, só diz uma única vez. Depois, sim, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, podemos afirmar, sim, já as cartas de Paulo, os evangelhos, as cartas ainda, algumas vieram antes dos evangelhos, refletem a compreensão cristã de que o nosso Deus é único, mas é Pai e Filho e Espírito Santo. E qual é o papel de cada um nessa Santíssima Trindade? Qual é o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A teologia chama de missões, né? Então, diz que o Pai é a origem de tudo. É ele que envia o Filho, é ele que envia o Espírito. E quando nós falamos da salvação, então nós dizemos sempre que Jesus é nosso Salvador, porque é apresentado assim na história da salvação. Dizemos, o Pai nos enviou o seu Filho como nosso Salvador. Mas, de fato, quem é que salva? O Pai nos salva enviando o Filho que nos doa o Espírito. O Filho nos salva porque aceita vir ao mundo e entrega-nos o Espírito. O Espírito nos salva porque toma do projeto do Pai realizado no Filho e continua na igreja. Então, assim, nós falamos de missões, mas sabendo que tudo aquilo que se atribui a um é sempre Deus que realiza. Então, a criação, nós falamos, é a obra do Pai. É a obra do Pai por Cristo no Espírito Santo. A redenção é obra do Filho, mas é o Pai com o Filho e o Espírito Santo. Falamos da santificação como missão do Espírito na igreja, mas sabemos que o Pai com o Filho e o Espírito nos santificam. E quando nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, ou se quisermos uma fórmula da liturgia, a conclusão da oração eucarística é por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Então, se do Pai nos vieram o Filho e o Espírito, por assim dizer, a Igreja louva o Pai pelo Filho no Espírito Santo. Aliás, essa é uma das compreensões a respeito da oração cristã da Igreja, dos textos mais antigos, dizendo que a oração cristã é dirigida ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Então, são termos que nós utilizamos para falar um pouco do que é Deus, mas nós sempre só podemos falar de quem é Deus, Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olhando o que ele nos disse, e o que ele nos disse está na Bíblia e depois interpretada pela tradição da Igreja. Obrigado, Lohane Castro, também Dom Edmar, pela ótima entrevista. E agora, esse mistério que nós ouvimos Dom Edmar explicar, será agora concretizado na vida das pessoas. Vamos ver como é que as pessoas fazem essa experiência com amor, de amor com Deus Trindade. É o quadro Nos Braços do Pai. Eu estou aqui para agradecer uma graça que foi recebida do um primo da minha vizinha. Minha vizinha chama Elvira. E o rapaz, ele teve um câncer no rosto.
E a mãe ficou muito triste, sabe? Ela começou a rezar, a pedir para o Divino Pai Interno. E graças a Deus, o Divino Pai Interno curou, o filho dela está bem. Ela ficou na maior alegria quando eu fico sabendo que eu vinha para cá para trazer o papel. Então, assim, a gente também recebe graça, porque todo ano nós vem aqui. Só que nós não veio esses anos, porque estava com com as doenças, né? Não deu para a gente vir. Mas graças a Deus a gente já veio aqui, acho que uns 12 anos. Né? Então a gente faz a parte aqui de mandar dinheiro para cá, graças a Deus. Então continua, certinho? Graças a você, histórias como essa acontecem, se tornam presente realidade na vida de tantas pessoas. É sim, graças a você que evangeliza conosco, que faz com que possamos anunciar esse amor misericordioso do Divino Pai Eterno, chegando das mais diferentes formas a tantos lares e corações. Que o Pai Eterno abençoe a você, abençoe a sua família, você que é devoto, devota, evangelizador. E se você também quer participar dessa obra, através da sua contribuição mensal, ajudar para que possamos continuar com os programas de televisão, com a construção do novo santuário, com a acolhida dos romeiros aqui em Trindade e também com nossas obras sociais, ligue agora para nós, 62 3506 9800. Também o nosso portal está à disposição, paieterno.com, e você confere ali tudo aquilo que nós realizamos juntos, nós missionários redentoristas e você onde quer que esteja. Mesmo que no pouco, mas a sua fidelidade possibilita que essa obra de evangelização aconteça. Bom, agora é hora de me despedir e eu lembro que amanhã temos uma novidade aqui na programação da Rede Vida. 5h20 da manhã, ao vivo, das ruas de Trindade, a procissão da penitência. Vamos juntos rezar o Santo Terço. Você vai acompanhar as imagens saindo lá da Igreja Matriz em direção à Praça do Santuário. Chegando lá, a Santa Missa, ao vivo, para você. E logo depois, 7h45 da manhã, eu conto com a sua companhia com o programa Pai Eterno ao vivo de Trindade, levando todas as informações da Romaria 2022. Com o coração cheio de fé, de esperança, um pouquinho de ansiedade, eu espero você amanhã aqui na tela da Rede Vida. E viva o Divino Pai Eterno! Jovem, vem com a gente anunciar a copiosa redenção. Fortes na fé, alegres na esperança. Fervorosos na caridade, inflamados no zelo. Humildes e sempre dados à oração. Os redentoristas como homens apostólicos, genuínos discípulos de Santo Afonso. Seguindo contentes a Cristo Salvador. Familia es el lugar donde aprendemos a convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad, donde habitamos, está con nosotros y Él se preocupa por nosotros, permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.